Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre desigualdades territoriais. Bom, para falar de desigualdades territoriais, nós temos que começar falando sobre os indicadores sociais. O que são os indicadores sociais? São dados que informam através de estatísticas características de uma população. Que dados, que características são essas? Expectativa de vida, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo e renda nacional bruta per capita. Bom, pessoal, só dando uma explicação, expectativa de vida, então, é a quantidade de tempo que a população vive, ou seja, até mais ou menos quantos anos uma população de determinado país vive. A taxa de mortalidade infantil fala de quantas pessoas morrem deste país e a taxa de mortalidade infantil é a taxa de morte de crianças nesse país, ou seja, de crianças que não chegam à vida adulta. Taxa de analfabetismo, como o nome já diz, é a taxa de pessoas sem escolaridade. E a renda nacional bruta per capita é a quantidade de dinheiro que o país tem arrecadado, dividido pelas pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, mas vocês devem estar aí se perguntando para que servem esses indicadores. Os indicadores eles servem para nós entendermos um pouco mais da nossa população, como nossa população vive, o que nossa população precisa. E a partir disso, nós conseguimos desenvolver políticas públicas, ou seja, o governo consegue tomar algumas ações para melhorar a qualidade de vida da população. Logo, isso faz com que vocês pensem: será que todo lugar esse indicador vai ser igual? Já adianto que a resposta é não. Os indicadores eles são uma média da região estudada. No nosso caso, o Brasil. Então, não necessariamente todas as regiões do Brasil têm aquela mesma média. Vou dar um exemplo. Se eu chegar para vocês e falar assim, olha pessoal, a média da prova foi 7. Isso significa que todos os alunos tiraram 7? Não. Isso quer dizer que alguns tiraram 6, alguns tiraram 5, alguns tiraram 10 e alguns tiraram 9. É uma média. Então, não necessariamente quando eu falo que a população brasileira tem 11% de analfabetos, eu estou falando que em todo o território nacional eu vou ter os mesmos 11%. Pode ser que em algumas regiões eu tenha 5% de analfabetos e em regiões eu tenho 20% de analfabetos. Então, quando nós estudamos esses indicadores, nós temos que ter o cuidado de entender que não necessariamente eles falam sobre todas as regiões de maneira igual, mas sim eles fazem uma média desses índices para a população toda de um país. Outra coisa que vocês devem pensar é que esses indicadores também podem ser usados em cidades, em estados, não necessariamente eles são usados só para países. Bom, nós vamos falar um pouco então da concentração de renda. Mas antes de falar o que é concentração de renda, eu preciso falar para vocês o que é renda. Bom, a renda, pessoal, ela é o ganho obtido por meio de trabalho ou comércio. Também, eu acho que vocês já ouviram alguém falando, tal pessoa vive de renda. O que significa isso? Significa que essa pessoa tem algum bem e esse bem gera um dinheiro. Por exemplo, uma pessoa tem uma casa e ela vive do aluguel da casa. Isso é viver de renda. Mas não necessariamente. A renda pode ser aquilo que nós ganhamos através do nosso trabalho. O nosso salário é um tipo de renda. Tudo bem?
Quando nós falamos de renda per capita, eu coloquei até para vocês os desenhos, é a renda por cabeça. Per capita significa por cabeça. O que é isso? Eu vou pegar, falando de uma maneira mais simplificada, a renda nacional, ou seja, os ganhos do meu país em um ano, e eu vou dividir pelo total da minha população. A partir disso, eu tenho a renda per capita, ou seja, uma média de quanto as pessoas do meu país ganham em determinado ano, em determinado mês e aí por diante. Pessoal, vamos lembrar uma coisa que eu acabei de falar para vocês. É uma média. Então, não necessariamente, se eu falar para vocês que a renda per capita é de 2.000, não necessariamente os pais de vocês recebem 2.000 ou o motorista do ônibus recebe 2.000. Mas nós estamos falando de uma renda dividida, ou seja, do dinheiro do país dividido pela sua população. Quando nós falamos de renda domiciliar per capita, nós estamos falando do rendimento, ou seja, de quanto que as pessoas ganham mensalmente em uma casa. Aquele rendimento dividido pelos moradores. O que isso quer dizer? Se na sua casa vivem 4 pessoas e a renda, ou seja, o salário que as pessoas ganham é de R$ 4.000, significa que a renda domiciliar per capita dessa casa é de R$ 1.000. R$ 1.000 por pessoa. 4.000 de renda dividido por 4 pessoas que estão neste domicílio. Tudo bem? E aí, eu quero que vocês observem esse mapa que está feito com uma escala de estados. Se vocês observarem, a maior renda domiciliar per capita está na região sul, sudeste e centro-oeste, enquanto a região norte e nordeste tem a menor renda domiciliar per capita. Pessoal, isto significa que toda família recebe R$ 998? Não, isso é uma média. O que eu quero dizer é que eu tenho mais gente que vive com dificuldade no norte e no nordeste do que no sul, sudeste e centro-oeste. Ok? Aí eu coloquei para vocês um número que é 1%. 1%, que é a população mais rica do Brasil, que ganha em média R$ 27.000 por mês, ganha 33,8 vezes mais do que 50% da população mais pobre, que ganha R$ 158 por mês. Isso são dados do IBGE de 2018. Pessoal, é isso que nós falamos de concentração de renda. Nós temos pouquíssimas pessoas que ganham muito dinheiro e temos muitas pessoas que ganham pouco dinheiro. Isso gera concentração de renda e a desigualdade social. Todos esses fatores que nós estamos vendo agora são para que mais para frente nós falemos de desigualdade social. Outro fator muito importante que nós devemos estudar e entender e combater é a nossa taxa de analfabetismo. Pessoal, o Brasil em 2017 tinha uma taxa de analfabetismo de 7%, que naquela época correspondia a 11,5 milhões de brasileiros. E essa taxa ela ainda vai ser mais diferente quando nós comparamos a população branca e a população preta. Eu peço que vocês pensem que, novamente, quando nós falamos de 7%, nós estamos falando de uma média. Se vocês observarem esse mapa aqui, em que eu mostro para vocês a diferença entre a população negra e branca, olhem isso, pessoal. Olhem quantas pessoas com 25 anos de idade ou mais, quantos por cento não tem instrução nenhuma, nem fundamental completo? É um número grande, se vocês compararem, mas assim, olha quanto que é da população preta e quanto é da população branca.
Agora, olha, no ensino superior, como isso aumenta. Essa diferença ela vai ser muito grande no ensino superior. Ela vai superar os 10%. Então, enquanto eu tenho 22,9% de pessoas brancas que não se formam, não conseguem ir para a faculdade, eu tenho 9,3% de pessoas negras que conseguem ir para a universidade. Ou seja, olha a diferença. Enquanto brancos conseguem ir, 22,9% conseguem terminar, a gente tem um total de 9,3% que consegue terminar da população preta. Os dois índices, eles são muito preocupantes, se vocês pensarem na quantidade de pessoas que nós temos no Brasil, e somente essa quantidade de pessoa está conseguindo terminar uma faculdade. E isso é pior ainda quando nós dividimos por cor, tudo bem? Nós temos que pensar, então, por que a população preta tem menos instrução do que a branca. Isso, quando nós vamos estudar mais para frente, no próximo capítulo, nós vamos ver que isso volta lá na época da escravidão. Por que eu expliquei tudo isso? Para nós chegarmos no IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano e ela é uma medida de identificar se o país ele é um país desenvolvido, se ele é um país em desenvolvimento ou se ele é um país muito precário ainda na sua classificação. Para analisarmos o IDH, nós analisamos renda, ou seja, dinheiro, educação e saúde dessa população. O IDH ele vai de 0 a 1, ok? Quanto mais próximo a 1, mais desenvolvimento humano esse país tem, e quanto mais próximo a 0, pior para o desenvolvimento humano esse país é. Eu coloquei aqui para vocês, então, rapidamente analisarmos, e esses dados foram tirados do site da ONU, são os dados mais atualizados que tem. O Brasil, ele está no lugar 75, e o IDH dele é de 0,755. Eu acho que se vocês analisarem aí quanto à apostila de vocês, na apostila de vocês traz que em 2017 nós tínhamos um IDH de 0,759, ou seja, a gente caiu no Índice de Desenvolvimento Humano. O que isso significa? Significa que o Brasil está regredindo em questões humanas do que em anos anteriores. Ou seja, algo está interferindo no índice de educação, saúde e renda. Então, nós estamos como um país pior em questão de desenvolvimento do que na época da apostila, que o dado é de 2017. Tudo bem? Eu quero que vocês observem também atrás de quais países nós estamos. Nós estamos atrás de países como Líbano, Irã, Turquia, que são países que muitas vezes nós olhamos e pensamos que estamos bem melhor. Conforme o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, conforme o índice que mede a capacidade desse país de dar uma boa vida para os seus habitantes, nós estamos, ainda que seja por uma diferença pequena, abaixo desses países que eu acabei de citar. Pessoal, é isso então. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Eu estou à disposição de vocês. Bons estudos e eu vou colocar uns exercícios para vocês fazerem depois. Por favor, façam e me entreguem, ok?